palavreado, esse jeito, essa forma de se expressar é muito característica do Oséias. O Oséias é um profeta cuja linguagem é carregadíssima de um profundo drama. E essa carga de drama, de dramaticidade, tragicidade que tem no texto do Oséias, ele tem uma função: chamar, sacudir, dar um chacoalhão para que a gente se ligue, para que a gente entenda, para que a ficha caia, para que a gente volte ao Senhor, para que a gente deixe mão das distrações, para que a gente sinta as batidas do coração de Deus. Eu te aconselho você ler o livro de Oséias, porque o livro de Oséias é um livro complicado, porque Deus manda ele se casar com uma mulher prostituta, e manda ele lá comprar a mulher de prostituta. Vai lá e casa com a mulher adúltera, entendeu? E a mulher, Deus, por ordem de Deus, ele vai lá e faz isso. E essa história desse casamento dele é para que ele sinta na pele, olha só, o que Deus sente quando é traído pelo povo dele. É para que, entendeu? Então ele encarna os sentimentos de Deus. E muitas vezes o Espírito de Deus também quer nos colocar no sincronismo das batidas do coração de Deus, para que a gente não seja indiferente aos sentimentos de Deus. E o bonito é isso, porque a revelação plena da Escritura nos apresenta de maneira muito límpida e cristalina a realidade de um Deus pessoal que tem sentimentos. Porque Deus poderia estar acima de todo sentimento. Deus poderia estar imune aos sentimentos, mas Deus sente. E nessa esteira, nesse embalo de chamar a atenção do povo, o profeta usa essa linguagem no final, aqui no capítulo 13, verso 13. Dores de parto lhe sobrevirão. As dores de parto é um aviso, não é assim? A mulher, quando está grávida, chega a hora do bebê nascer. E quando chega a hora do bebê nascer, o corpo entra em trabalho de parto. E o trabalho de parto é caracterizado por dores, por ondas, por contrações de dores lancinantes, dores indescritíveis, dores. Diz que as dores de parto são as dores mais agudas, as dores mais difíceis, as dores mais doloridas. Mas as dores de parto, olha que discrepância, olha que coisa, olha que realidade. Apesar de ser as dores mais agudas, mais intensas, as piores dores, elas também anunciam que está chegando coisa boa. Ela também é dores que prenunciam o irromper de uma grande e profunda alegria. A alegria que advém após as dores de parto são alegrias tão esfuziantes, são alegrias tão maravilhosas, que elas ofuscam
as recentes dores do parto. Então, as dores são avisos de que aquilo que está prometido, as dores são um aviso de aquilo que foi gerado, e é lógico que é uma linguagem espiritual, porque tem coisas do Espírito que são geradas em nós. Quem leu A Quarta Dimensão do David Poinshu sabe o que eu estou dizendo. Lembra quando ele conta o testemunho da cadeira giratória, da bicicleta e da escrivaninha de mogno? Que ele diz que engravidou daquilo. Ou seja, o Espírito de Deus vem sobre nós e ele faz promessa e gera coisas em nós. Tem coisas de Deus sendo geradas em você. Tem coisas de Deus sendo geradas. As promessas são geradas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma espécie de útero espiritual. Útero fértil, para que projetos de Deus sejam produzidos nesse útero. Você crê nisso? O irmão Fernando disse que crê. Eu também creio. É por isso que eu posso ter expectativas em Deus. E aí o profeta diz assim, dores de parto lhe virão. Ou seja, todos que geram projetos de Deus terão pelo caminho, de forma inexorável, as dores de parto. Não tem como fugir das dores de parto. A modernidade produziu a cesariana. Não é assim? Mas esse processo de cesariana, feito por meio da cirurgia que interrompe esse processo do parto normal, ele não vale para a vida espiritual. Na vida espiritual vai ter que ter contrações, vai ter que ter dores, vai ter que ter as dores que prenunciam o parto, dores que anunciam o nascimento, dores que anunciam a luz que chega, a luz vem. Não é assim? Bebê que vem à luz, que é gerado. Agora pensa comigo. E por que precisa das dores de parto? Porque as dores de parto é um processo de expulsão. É um processo de expulsão. Tem coisas que precisam ser... por quê? Porque o bebê está tão bem abrigado pela placenta. O bebê está tão bem protegido e nutrido naquele universo do útero, da placenta, coberto de líquido amniótico, recebendo o bebê está ali ligado num processo chamado simbiose com a mãe, e ele recebe por meio do cordão umbilical toda a nutrição necessária. Tudo ele está, é uma barreira super protetora. E aí é o seguinte, se não tiver esse processo das dores de parto, o bebê nunca vai querer nascer. Ele não quer sair de lá, irmão. Se dependesse de mim, eu também nunca tinha saído de lá. Eu queria ficar lá para sempre. Ele quer ficar ali para sempre. E ele não sai ali se não for expulso. Olha que coisa. Olha que coisa, ele não sai dali se não for jogado para fora. Ele é expulso, ele é defenestrado. Ele tem que ser arrancado de lá, porque ele não quer sair. Ele quer ficar lá dentro. Comida, o calor do corpo, todo aquele envoltório de superproteção, ele precisa ser jogado para fora. E isso tem um significado espiritual. Dores de parto sobrevêm. E é fácil atravessar, por quê? Ele precisa sair. Então as dores de parto vêm, porque tem coisas que estão sendo geradas em você
que se você não tomar cuidado, você vai levar esses projetos para a sepultura, ele vai morrer com você. E para ele viver, ele tem que se desconectar de você. Ele tem que ganhar vida própria. Ele não pode depender de você. Você tem que deixar os projetos de Deus viver a partir de você. Você tem que confiar. Irmãos, a gente cria filho e a gente tenta proteger os filhos. Só que não adianta. Você tem que soltar ele no mundo. Solta ele na braquiara. É assim. Se ele querer crescer, gerar, ficar bonito, ganhar vida, dar orgulho para a gente, ele vai ter que estudar fora, vai ter que ir para outro país, vai ter que ter problema no serviço, vai ter que passar pelos estresses dele, vai ter que ter vida dele. E todo projeto que é gerado de Deus em nós segue o mesmo padrão. Então tem coisas que estão dentro de você que precisa sair de você. Porque enquanto você ficar guardando ele para você, cultivando ele em você, ali dentro, super protegendo, eu já ouvi dizer que no cemitério estão os maiores best-sellers. No cemitério estão as mais lindas arquiteturas. No cemitério estão as grandes poesias. No cemitério estão os grandes livros, os grandes projetos científicos. Estão as grandes catedrais que nunca saíram do papel. Agora, se você tiver dores, medo das dores de parto, você vai retrair-se. Você não pode anestesiar essas dores, deixa elas chegarem. É porque Deus quer que você cresça. Agora, o bebê que está dentro da barriga da mãe, ele só sai de lá porque ele é expulso, e é um processo natural, é Deus que faz esse processo. Agora, tem comparação com a vida que ele vai ter fora do ventre da mãe? O ventre da mãe só serve, aquele útero só serve durante aquele período. Depois, ele tem que encarar a realidade externa. Então, olha a dimensão, olha o tamanho do mundo desse projeto. O tamanho do mundo é a esfera da barriga da mãe. Mas depois que ele sai de lá, ele vai se tornar, o mundo dele vai ser o tamanho do planeta Terra. Então, o planeta dele, enquanto está no ventre, é o planeta dos 9 meses, redondinho, que nem a Terra. Mas aquilo é só uma fase para que ele possa ir para uma outra dimensão. A Terra é o nosso segundo útero. Aí eu já estou entrando em outro assunto aqui, irmão. Mas o planeta Terra é o segundo útero. Porque se do primeiro útero, olha só, no primeiro útero, o bebê consegue ir para onde ele quer? Não, o bebê só vai aonde a mãe vai. O bebê está lá dentro. O bebê não consegue fazer a própria comida, ele come a comida que vem. O bebê não tem independência, mas quando ele sai do primeiro e vai para o segundo, ele vai viver nessa terra. Aqui ele vai trabalhar, vai viver, vai correr, vai andar, tem horizonte, ele pode morar aqui, pode morar em outra cidade, pode fazer, pode se formar no que ele quiser. Mas quando a gente sair desse segundo útero, que é o planeta, nós vamos para a glória de Deus. Por isso que, se do primeiro para o segundo não há comparação de proporções, do segundo para o terceiro também não tem. O céu é tão infinitamente mais do que essa terra, que não tem nada nessa terra que se compare com o que a gente vai ver no céu. E eu só sei disso por causa do primeiro padrão. Porque tem o primeiro padrão. Qual que é o primeiro padrão? Para ter certeza de que o terceiro vai dar certo. O primeiro é o que acontece no ventre. É a primeira fase da existência dentro do útero. Depois a gente vai para o segundo útero e depois vai para o terceiro. Dores de parto lhe sobreveio. Ou seja, todo um investimento, um projeto, um sonho, uma luta. E aí o profeta dá uma invertida na palavra. O
profeta coloca ele amarga o tom, porque dores de parto lhe sobreveio, o bebê vai nascer. O bebê tem tudo para nascer. Passou a gravidez inteira, gerou, passou todos os riscos da gravidez. Irmão, porque sabe que os primeiros tempos da gravidez, a primeira etapa da gravidez é a etapa mais perigosa para perder o bebê, não é? Estou errado aqui ou não? As primeiras semanas, os 3 primeiros meses, é onde mais perde o bebê. Então passou toda a fase do projeto frustrar, tudo para dar errado, já jogou para trás. Então quando chega na beirinha, quando chega nas dores de parto, já passou toda a fase mais difícil. Irmão, deixa eu te dizer aqui como profeta de Deus, você já passou a fase mais difícil. Você já passou pelos riscos de você perder o bebê. Ele podia ter morrido nas primeiras semanas, onde era mais fácil morrer o projeto, o teu sonho. Agora você está aqui, diante das dores de parto. Agora não tem outra, o bebê vai nascer. Chegou a hora de nascer. Chegou a hora, irmãos, você já passou por fases mais difíceis para dar errado na vida, agora é para dar certo. E aí o profeta fala assim: tem tudo para dar certo. Já passou pela fase mais difícil. Não é possível que depois de tudo agora você vai inventar de querer dar errado. Vocês estão entendendo o mistério aqui nessa noite de revelação? Deus falou comigo aqui orando, lendo de joelho. Eu cheguei aqui, irmão, estou aqui. Lamassuri me canta, Lamanabacandarabagai. Dores de parto lhe sobreveio, mas ele é um filho insensato. Pensa só. O bebê não faz força nenhuma para nascer, ele precisa ser jogado para fora. É verdade quando um filho adolescente fala para a gente: eu não pedi para nascer. Ele prega isso na cara da gente: eu não pedi para nascer. E não pediu mesmo. Seu infeliz, você não pediu mesmo, Zé Mané. Me perdoe aqui, eu vou ficando tão contente com vocês que eu acabo me empolgando. Não pediu mesmo. Seu orelha, é assim, não pediu mesmo, seu infeliz. Nenhum de nós aqui pediu para nascer. Entendeu? E isso não eu não pedi para nascer, como se agora eu não tenho responsabilidade nenhuma com a minha vida. Não, olha só, ele é um filho insensato, o bebê está lá dentro, chegou a hora dele. Mas a Bíblia chama ele de insensato. Ele não ajuda. Tudo está sendo feito para ele, mas ele mesmo não se ajuda. Irmãos, os psicólogos têm um termo chamado autossabotagem. Deus está fazendo tudo para você se dar bem. Deus está preparando tudo para você bombar. Deus está fazendo tudo para você ser uma bênção. Mas a questão é que você não se ajuda. Você se sabota na vida espiritual. Você vai bem, chega a hora, agora é a hora, agora vai. Aí o profeta fala: ele é insensato. Tudo está funcionando em função dele. Tudo está sendo colocado para ele. Tudo foi ajeitado para ele. As dores de parto não é dele. As dores de parto é quem está gerando ele. E as dores de parto lancinantes são as dores do Calvário. Você está entendendo? Irmão, você veio aqui para dar certo. Você não veio para dar errado. Você não veio para frustrar. E o profeta está assim, perplexo. O profeta está admirado, meu Deus do céu. Está espantado. Dores de parto, sobre as dores não é tua.
Sofrimento não é teu. Tanto que tua mãe orou por você, o tanto que teu pai orou por você, o tanto que teu pai renunciou por você, o tanto de gente que se esforçou por você, o tanto de lágrimas que choraram por você, o tanto de peleja por você. Você já pensou o tanto de coisas que já foram feitas por você? E não é possível que diante desse quadro o profeta fique olhando admirado, falando assim: rapaz, as dores não é dele, não são dele, as contrações não são dele, o processo não é dele. Ele foi gerado, porque, irmãos, tudo que a mãe come vai para o bebê. Na verdade, no processo lá de simbiose, você sabe que quando gera o filho assume o comando de todo o metabolismo, é ele que controla. Ou seja, ele é gerado num corpo e o corpo da mãe passa a viver em função do filho. Não o filho em função da mãe. Por isso que o aborto é um negócio que não é de Deus. Porque aquela vida que está lá dentro tem vida própria. Não é, aquela vida não é extensão do corpo da mãe, como diz as feministas. Esquece, é outro assunto também, né, irmão? Não, aqui daqui a pouco não cabe o culto, já deu 8h30. Entendeu? Mas aqui uma coisa, mas é para vocês entenderem o processo espiritual. Dores de parto e sobrevivência. Quer dizer, ele é um filho insensato. Tudo aquilo que foi feito em função dele, para ele, investiu nele, para poder dar certo. Você não é um projeto frustrado. O grande problema que está dizendo, você é um filho insensato. Você não se toca, você não percebe, você não se liga. Se liga, meu irmão! Se liga que Jesus morreu na cruz. Se liga que tem gente chorando por você. Se liga que tem gente que aposta em você. Se liga que tem gente que te ama e você não está nem aí. Tem gente que sente dores por você. Paulo diz isso aos Gálatas: meus filhos ou filhinhos, pelos quais ainda sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. É forte, não é? Dores de parto lhe sobreveio, mas ele é um filho insensato, porque chegou a hora. Chegou a hora, porque é tempo. É tempo. Irmão, não deixa passar o tempo. Irmão, é tempo. Existe um tempo definido, existe um tempo de Deus, existe um tempo estabelecido, existe um tempo soberano, existe um tempo controlado por Deus. E Deus está dizendo, ele é um filho insensato, porque é tempo. É tempo. Não é mais tempo de você ficar nesse lenga-lenga. Não é mais tempo de você ficar dividido nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua vida espiritual, na tua chamada, no que Deus quer de você. Não é mais tempo de você levar as coisas na superficialidade, de qualquer jeito. Não é mais tempo de você empurrar o negócio com a barriga. Não é mais tempo de você levar a vida do jeito que você está levando. Não é tempo, não tem mais tempo. Porque é tempo. Você consegue entender que é tempo? Porque é tempo. E ele não está no lugar. Porque posição, entendeu? Tempo e posição, tempo e lugar. A Bíblia diz, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, tempo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para receber o poder do Espírito Santo do Pentecoste, as duas coisas tinham que estar conjuminadas, concatenadas. O tempo e lugar. Deus não opera fora de tempo e fora de lugar. Deus opera no tempo e no lugar. Existe o tempo e existe o lugar certo. E eu acredito que esse aqui é o tempo e também é o lugar. A hora é agora. E o tempo e o lugar é esse. A Bíblia diz, Davi estava no seu palácio real. Davi estava no palácio real. E era tempo em que os reis saíam para a guerra. E ele resolveu ficar. Era tempo de ir e ele ficou. O lugar era o palácio dele. Mas não era tempo de ficar no palácio. Era tempo de ir. E por isso que Davi caiu em pecado de adultério e ainda cometeu um homicídio. Porque era tempo
de ficar no palácio, não. Era o tempo que os reis iam para as guerras. E ele não quis ir. Preferiu o palácio. Preferiu o palácio, preferiu o conforto, preferiu as amenidades. E ficou. Mas era para ter ido. E aí a Bíblia está dizendo, é tempo. E ele não está no lugar. Porque quando o bebê vai nascer, o bebê começa a virar na posição, começa a entrar na posição de nascer. O bebê não nasce de qualquer jeito. Ele começa a virar, ele começa a assumir uma posição pélvica, ele vai virando automaticamente, porque ele precisa nascer de cabeça, ele não nasce pelas pernas. Grande problema de obreiro, de crente que não consegue entender a realidade da vida espiritual, é que ele não entende que ele precisa nascer, ele precisa vir pela cabeça, ele quer vir pelas pernas, aí ele quer andar de del em del por aí. Não, porque Deus tem uma chamada. Não, irmão, nasce primeiro aqui pela cabeça, primeiro você vai aprender. Louvado seja o nome de Jesus. É tempo, mas ele não está no lugar, ele não está virado do jeito certo. É tempo e ele está sentado. O bebê não nasce, o bebê não dá para nascer, mesmo com as dores jogando ele para fora, as contrações jogando, mas o bebê está lá assim, ó, sentado. As parteiras falam, ele está sentado. E é um perigo chegar a hora de nascer e o bebê sentado, porque pode matar a mãe. Além de tudo, pode matar a mãe. Meu Deus do céu. Será que Jesus vai ter que virar você de ponta cabeça? Tem que inverter a posição. Não tem como nascer de pé assim. Tem que inverter tudo para baixo assim, para poder nascer. Mas tem gente que está assim, de perna cruzada, falando, se quiser tem que ser do meu jeito, se quiser tem que ser da minha posição. Eu estou aqui, eu não abro. Irmão, quer nascer? Quer que as coisas de Deus nasçam em você? Vem para a posição. A presença de Deus tem que ter posição. A Bíblia diz para o profeta, põe-te em pé e eu falarei contigo. Posição. Aleluia. Irmão, eu estou animado. Se deixar aqui eu vou embora com essa mensagem aqui. Fica de pé, vamos acabar esse culto logo em nome do Senhor. Glória a Deus, depois a gente continua essa prosa, meu Deus do céu. Aleluia. Eu estou animado com vocês aqui servindo a Deus. Deus é o Deus que fala na palavra profética. Coisa boa. Jesus é tão bom, né? Jesus é bom, irmão. Jesus é bom. E Ele está falando com você hoje. Jesus está falando com você. Jesus está te atingindo agora. O Espírito de Deus, Ele está me estremecendo por dentro, porque Ele está me fazendo saber que Ele está falando com você. Está despertando a tua consciência. Louvado seja Deus. Satanás quer te destruir, meu irmão. Satanás quer fazer as doenças agarrar em você. Mas o laço de morte está sendo cortado hoje. Na presença dele.